Shalom, queridos. Está bom o louvor? Já louvaram bastante, não foi? Nossos cânticos especiais, o discipulado. Só vale a pena, só vale a pena, só vale a pena viver para Deus. São duas, né? Não se esqueçam. Duas músicas especiais para o nosso discipulado, que você já deve ter feito o louvor e também já fez a oração. Vamos agora para a palavra. A palavra hoje em Amós, capítulo 2. Capítulo 2. Deus, através do profeta Amós, adverte Moabe, assim como fizera a outras nações. Ele também expõe o pecado de Judá e, finalmente, começa a sua acusação contra Israel. Os israelitas do norte estavam envolvidos em injustiça, opressão e prostituição. Eles eram ingratos para com Deus, apesar de suas misericórdias temporais e espirituais. Por isso, seu juízo viria de maneira certa, sem qualquer possibilidade de escape. Por 3 ou 4 transgressões, ou seja, pela multiplicidade de sua maldade e seus pecados, Deus decide enviar fogo sobre Moabe para consumir os palácios de Queriote, sua capital. Moabe perecerá junto com seu rei e príncipes. Porque Judá rejeitou a lei do Senhor, seus palácios também seriam destruídos pelo fogo. Esta profecia foi cumprida pelos babilônios, sob Nabucodonosor, em 586 a.C., segundo o livro dos Reis, 25, versículo 8 e versículo 9, Jeremias 17, 27, Oséias 8, 14, já se falou disso. Essas referências estão falando desse assunto. Tendo conhecimento da lei de Deus, a responsabilidade de Judá diante de Deus era incomparavelmente maior do que o das outras nações. A vida de idolatria, de mentiras, vivida por esta geração, se tornou padrão da próxima geração. A sentença de Judá revela a imparcialidade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que pecar, morrerá. Agora, preparando um clímax para a série de mensagens do restante desse livro, Amós, com força total, denuncia Israel por injustiça cruel, incesto, luxo e idolatria, na predição mais longa do capítulo. Vocês estão notando que luxo? Gente, a gente tem que olhar o que Israel pecou, porque tudo aqui ficou escrito para a igreja não fazer o mesmo. Jesus Cristo estava sendo apontado, que ele viria, e está apontado também os erros de Israel, para que a gente não cometa os mesmos. A gente acha que luxo não tem problema, né? Não, a gente tem que luxar, porque nós somos cabeça, luxar. Gente, pelo amor de Deus, você pode chegar num lugar de pessoas marginalizadas, presas na mão de Satanás, com luxo. Nós temos que viver como um soldado no quartel, sempre preparado para a guerra. Não tem outras coisas que não seja a arma e toda a condição de vencer o inimigo.
Eu não me esqueço que certa vez eu estava saindo do púlpito com aquelas loucuras que eu fazia, que Deus não se agradou e já apanhei muito, tomei bastante surra por isso, de fazer aquelas roupas de paetês, panos caríssimos, vestindo no púlpito para me mostrar, para me exibir. E aí eu recebi a notícia de que uma discípula de uma pastora amada, entre todas as amadas que temos, né? São pastoras amadas de mais de 20 anos conosco, e uma delas tinha uma discípula que estava, alguém da família dela, não foi discípula, não, foi alguém da família, no hospital, e a minha obrigação é estar junto com a minha discípula, a minha pastora, num momento como esse. Eu saí do púlpito com aqueles brilhos todo, e aí eu entrei no carro, sem nem pensar, Deus permitiu mesmo para poder tomar vergonha. Aí, sem nem pensar de como eu estava vestida, já estava tão relaxada em fazer as coisas contrárias a Deus que nem percebi. Aí cheguei no hospital para socorrer, para estar junto com a minha pastora no momento dessa dificuldade de alguém da família que estava ali internado. Quando paramos o carro, quando eu olhei para mim, que eu vi toda brilhosa, eu pensei, e agora, como é que eu vou entrar no hospital assim? Foi preciso chamar a pastora para vir até o carro, para dar uma palavra para ela de ânimo e voltar para casa, porque não tinha condição de entrar no hospital com aquela roupa brilhosa de paetê, para exibição no púlpito. Quando a gente sai da palavra, sabe o que é isso? O período que eu fiquei longe do livro de Deus, só estudando para a hora que ia pregar, mas sem a meditação diária, como Deus manda, meditar de dia e de noite. Então a gente vai saindo da palavra, não medita de noite, aí já sabe. A nossa fé vem por ouvir a palavra, viver meditando a palavra, e a fé vai aumentando, e a gente vai deixando as coisas erradas. Como eu tinha me afastado do livro, e graças a Deus o Senhor mandou voltar para o livro, levar o povo que está nas minhas mãos para o livro, que é o livro santo dele, a Bíblia. Mas nesse período eu estava afastada do livro. E o resultado é que foi uma decepção. Imagina como não ficou essa pastora, de me ver dentro do carro, cheia de brilho, sem poder entrar no hospital e ficar ali, ajudando, reforçando, orando junto com ela para ver o livramento de morte daquele acidente que aquele parente dela teve. Então, queridos, luxo, pense nisso, viu? Pense nisso. O que é luxo? Tudo que você gasta além do que é necessário é luxo. Então, tem precisão de estar todo domingo uma roupa? Tem precisão disso? Por que isso? É luxo, precisa disso. O importante é que você não vá suja, não vá com roupa rasgada, que você esteja vestida decentemente, digna de uma serva de Deus ou de um servo de Deus. Para que esse desfile? Nós estamos aqui para ficar desfilando dentro do templo. É por isso que a gente não quer sair das quatro paredes, porque fazemos da casa de Deus casa de show. Todo dia, toda semana, algo novo para apresentar. E aí as pessoas indo para o inferno sem serem ganhas, sem serem consolidadas, sem serem discipuladas. E claro que isso, a gente tem que pagar um preço por isso. Então é melhor que a gente não plante o mal para a gente não colher o mal. A gente precisa saber que nós estamos aqui com a principal missão, que é ganhar vidas, consolidar as vidas, discipular as vidas. E luxo não combina. Como é que eu estou? Eu estou em 2 bairros, que pessoas pobres que não têm nem o que comer. E eu vou viver luxo? Vamos andar mais simples? Não é a simplicidade que faz você dizer que você é humilde, né? Porque está com a roupinha simples. Mas não me diga que você com esse luxo pode se achar capacitada para entrar num lugar onde a pessoa está passando fome. Então, por que não ter logo um padrão de vida dos céus, não é? Dos céus. Roupas decentes, mas roupas que me dê o direito de entrar em qualquer lugar onde tiver um necessitado. Porque nós estamos aqui para isso. Claro que você vai ter também algumas roupas menos simples para quando você for na casa do rico. Você tem que ir no rico também. Sabemos que é difícil um rico chegar
ao reino dos céus, mas não podemos fazer acepção de pessoas. Mesmo que ele não venha, mas nós precisamos falar. Então, tem aqueles que são mais destinados pelo preparo que tem intelectual, com palavras que dá para enfrentar os doutores, que vão precisar ter uma roupa mais arrumada. Mas não precisa ter tantas, aquela apropriada para aquele momento. Mas no dia a dia, no normal, temos que andar com roupas que a gente possa entrar em qualquer lugar para socorrer o aflito. Então, em nome de Jesus, entenda que essa palavra luxo aqui, tanto faz idolatria, quanto faz incesto, tanto faz qualquer outro pecado, prostituição, tudo é pecado e tudo ofende a Deus. A gente tem esse costume de ficar achando que, porque isso é uma bobagemzinha, todo mundo faz, Deus não vai levar em conta. Qualquer coisa que você erra o alvo, que não esteja preparado para cumprir o propósito de Deus, já é pecado. Então, nós precisamos nos humilhar cada dia diante do Senhor, pela nossa falta de amor, porque isso é o resultado disso, é falta de amor. Como é que tem uma pessoa passando fome, mesmo que eu pudesse ir para esse lugar cheio de luxo, eu também teria que recompensar dando casa para eles. Uma vida digna, senão você pode luxar, então não tem problema, você vai luxando para lá, para o lugar do pobre, como eu estou indo, como eu tenho uma equipe que vai comigo. Vai para o lugar do pobre com luxo, agora vai levando o dinheiro, botar o teto que está para cair, da comida que eles não têm, da roupa do calçado, pronto, você pode ir luxando para lá. Mas se você não pode ir luxando para lá, levando o que eles precisam, a começar da casa, casas que não dá nem para a gente entrar. Como eu tive que construir, numa casa que eu estou, de um bairro que nós estamos tendo uma célula, eu tive que fazer isso. Eu digo nós porque sabemos que foi minha família, porque nós renunciamos a coisa da nossa casa, que poderíamos fazer em nossa casa. Se você chegar na minha casa, vai encontrar uma cozinha que não está boa, a cozinha, os armários velhos, de mais de 15 anos, mas precisava de ter um lugar para fazer uma célula, reunir o povo, e essa casa, vivendo uma vida miserável de pecado, e a gente queria restaurar a família, e a demais vizinhança, eu tive que renunciar. Meu marido e eu, nós renunciamos coisas que faziam para nossa cozinha, para ajeitar nossa cozinha, para servir a Deus também, porque sabemos que quando chegam nossos discípulos, querem ver tudo arrumadinho, lindo, e eu não tenho essa cozinha linda. Mas eu sei que não faz nenhuma falta. Não faz. Faz falta para as pessoas que chegam e ficam achando que está feio. Mas você pode achar feio, mas se você me perguntar por que é porque tem vidas que estão sendo beneficiadas pelo luxo, pela arrumação da minha cozinha que poderia ter, e eu tive que usar para ver vidas reunidas no local, ouvindo a palavra, e nesse lugar a serem libertas, salvas, curadas. Então a gente tem que viver para o próximo, queridos. Você olha para a casa da apóstola e diz assim, eu pensei que a casa dela era mais arrumada, tinha mais alguma coisa. Um sofazinho, que tem que botar um forrozinho por cima, porque já está ficando bem surradinho, para poder cobrir, né? Porque a música do nosso discipulado já está dizendo tudo, né? Se vocês estão seguindo, ouvindo, fazendo cântico, só vale a pena viver para Deus. É uma das músicas do nosso discipulado, que Deus me entregou essa letra numa madrugada e a melodia também. Só vale a pena viver para Deus. Se você já está cantando a música toda, você sabe muito bem que a letra está dizendo isso que eu estou dizendo para você. Que a gente tem que viver para Deus, fazendo bem ao próximo, porque quem está bem com o próximo está bem com Deus. Então, essa parte aqui que está falando, Amós está preparando um clímax para a série de mensagens do restante do livro. Amós, com força total, denuncia Israel por injustiça, crueldade, incesto, luxo e idolatria. Vocês viram também o profeta Isaías mostrando a situação das mulheres no capítulo 3 de Isaías, que já passou, já estudamos, mostrando as mulheres andando de TikTok para lá e para cá, órfãos, viúvas morrendo de fome, toda a miséria acontecendo, tudo que Israel tinha que fazer é cuidar do próximo. E elas lá fazendo desfile no templo, as mulheres. E no capítulo 4 falando que o Senhor
castigou-as com a falta de marido, que elas estavam pagando para ter um marido, com todo luxo, com toda beleza, mas não conseguiam ter um marido. E elas pediam, adulando aos homens, para que tirasse a vergonha dela. Então Deus é o mesmo de sempre. Hoje nós estamos num tempo de mulheres lindas, maravilhosas, né? E que não tem marido. Cada pose, cada salto, cada roupa, mas não tem marido. Será que não é, algumas delas, não são todas, mas algumas delas, será que não é por conta disso? Porque Deus fez isso com Israel e quem sabe faz com a igreja também. A gente volta para uma vida de simplicidade, as mulheres solteiras simples, indo fazer o que Deus diz, os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor, pregar o evangelho, entrar pelas invasões, onde tiver alguém precisando de Jesus, colegas de trabalho, faculdade, cuidando da obra do Senhor, em vez de estar se dedicando a colocar uns cílios para ficar bonita, colocar aqueles brincos que não tem mais tamanho para ficar bonita, para colocar tudo que vocês veem nas mulheres hoje. Foi o que as mulheres israelitas fizeram e que o Senhor, no capítulo 4 de Isaías, mostra, no capítulo 3 mostra elas desse jeito, com as maiores poses, se desfilando, e depois no capítulo 4 mostra Deus dizendo que elas pagando para ter um marido. E eram mulheres bonitas, como hoje. Mulheres lindas que você não sabe entender, não dá para explicar. Porque, claro que não são todas. Tem mulheres lindas solteiras, que andam simples e que também não conseguiram marido. Mas eu quero olhar a parte que Deus fez. Que foi com essas mulheres que estavam cheias de apetrechos, parecendo uma árvore de Natal, e que não cuidava do órfão da viúva, não cuidava da salvação do povo. E Deus disse, vai ficar procurando um homem para casar, passando vergonha, dizendo, por favor, me tire dessa vergonha. Eu pago, não precisa gastar nada comigo, você casa comigo e eu que vou fazer tudo para você. Eu não sei se tem alguma assim nessa mesma dimensão, mas só sei que isso aconteceu. E o Deus de Israel mesmo de hoje, pode ser que esteja acontecendo hoje também, com muitas que estão desfilando, lindas e maravilhosas, pagando para ter um marido. Então, eu não sei, eu não estou dizendo que todas que estão assim é por causa disso, mas cada um se avalie e desperta para essa palavra luxo, que a gente acha que não é nada, luxo. Eu sou cabeça, não sou cauda, eu tenho que luxar. Então, a Amor está falando aqui dessas coisinhas que Israel estava aprontando e mostrando o que Deus ia fazer com ele. Mesmo os humildes, pacíficos, despretensiosos e geralmente piedosos se tornavam orgulhosos, autoconfiantes e não sentiam necessidade de Deus. Então, uns porque estavam assim envolvidos com os luxos, com os pecados todos que estavam fazendo, e outros não, estão até quietinhos, até humildezinhos, pacíficos, porém não se achavam dependentes de Deus, não precisavam de Deus. Já sou santo, separado, para mim mesmo, não para Deus. Era assim que eles queriam fazer. Mesmo que fosse pessoas de bom caráter, mas sem dependência de Deus, que também é outro erro, você se achar que está todo certinho e esquecer que depende de Deus. E hoje, para nós, mais claro está que não adianta o nosso bom caráter se nós não tivermos passado pela cruz, se não tivermos envolvidos com Jesus, se não tivermos recebido a salvação pelo aquele sangue que foi derramado da cruz, já foi. Deus jamais vai levar alguém por causa do caráter, vai levar alguém porque confiou em Jesus, recebeu Jesus e foi salvo por Jesus. Porque caráter não salva, porque nós temos o pecado original. Por melhor que seja o seu caráter, o pecado original veio do primeiro homem. Então só vai por Jesus. Só ele pode resolver o problema da natureza adâmica, só Jesus. E assim Deus nos aceita por causa do sangue de Jesus. Então o Senhor repreendeu Israel por sua ingratidão, pela graça e bondade que o Senhor repreendeu Israel por sua ingratidão, pela graça e bondade que ele lhes havia mostrado ao livrá-los da escravidão egípcia, dando-lhes a terra de Canaã. E por desprezarem a palavra profética dos nazireus,
e profetas suscitados por Deus, aos quais chegaram a desvirtuar seu ministério. Por recusarem a repreensão, toda a segurança que julgavam ter seria como o chão em terremotos diante da destruição. Todo talento de guerra seria inútil. Ninguém, nem mais forte ou mais corajoso, poderia defender seu território e se salvar. Judá e Israel gradualmente se afastaram de Deus por não dar atenção à sua voz transmitida pela sua palavra e pelos profetas. Note bem como Deus zela pela palavra dele, ele não abre mão de alguém que despreza a palavra dele e que despreza os profetas. Que isto não aconteça conosco. Quando fecham os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, as pessoas fecham a avenida pela qual o Espírito Santo tem para passear, para ter acesso à alma. Então é melhor que a gente esteja dia e noite meditando na palavra como o Senhor disse. Dá-nos um espírito sempre disposto a ouvir e obedecer, meu Deus. É tudo o que precisamos, Senhor. Sempre estar dispostos a ouvir a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.